Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Hoje nós trouxemos outro cardápio completo para vocês. Estou aqui com a Alana, nutricionista, que já ajudou a gente em vários programas e ela veio de novo e trouxe outra receita maravilhosa para a gente. O Gustavo, aluno do curso de gastronomia do primeiro período. E hoje nós trouxemos uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. De entrada nós temos uma salada mediterrânea de pepino. De prato principal nós temos arroz de coco com ragu de filé. E de sobremesa nós trouxemos um sorbet de morango. Depois eu vou explicar para vocês um pouquinho a diferença entre o sorvete e o sorbet, que vai ajudar bastante gente. Alana, fala um pouquinho pra gente, é difícil de fazer esses pratos? É um cardápio complicado? Não, é um cardápio super fácil, super simples de preparar. A salada mediterrânea, por exemplo, é super saborosa. O sorbet é super nutritivo, porque é feito à base de frutas e bem refrescante para o nosso clima. Ah, legal, não tem nenhuma complicação então, né? Qualquer pessoa pode fazer em casa, né? Super rápido, todo mundo consegue fazer em casa. Bom, então nós vamos começar pela salada mediterrânea. Fala um pouquinho pra gente, Alana, dessa salada. Nessa salada vai pepino, tomate, cebola roxa e alguns temperos, algumas ervas que a pessoa preferir. Nós trouxemos salsa, hortelã e suco de limão para trazer bastante aroma para a salada. O hortelã traz aquela refrescância também, né? Então, é só eu começar, eu pico as coisas, o pepino, tudo e depois eu misturo? Ou tem alguma sequência, tem alguma contraindicação, alguma pessoa que não pode comer? O pepino e o tomate, o ideal é tirar a semente, para não soltar muita água depois que temperar, senão fica com muito caldo na salada. Então, vai cortar em cubos, só que desprezando as sementes. Aí a cebola eu posso cortar ela do módulo... Aqui a gente vai cortar do modo julienne, né? Mas eu posso cortar da maneira que eu achar mais fácil também em casa. Pode ser em cubinho também, sem problema algum. E o bom da salada, gente, uma dica legal é que é bom a gente fazer e já servir. Porque por causa da acidez, do suco de limão, algumas outras coisas, ela pode murchar. E não é legal a gente servir uma salada murcha. Então a gente já pode preparar ela e servir, tá bom? Bom, agora a gente vai cortar os pepinos e os tomates em cubo, né? Como a Lana disse, a gente vai retirar as sementes para não soltar bastante água. O corte julienne, ele é um corte mais fininho, que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas isso não impede de vocês cortarem a cebola um pouco mais grossa ou do jeito que vocês preferirem. A salsa e o hortelã é só você picar mesmo de maneira tradicional. E agora a gente vai misturar todos os ingredientes e a gente pode deixar gelar por 2 horas essa salada, sem colocar os temperos, que é o suco de limão, os outros ácidos, para não correr o risco dela murchar. E próximo a gente servir, nós colocamos o suco de limão e os outros temperos e aí a gente serve. Bom, agora nós vamos fazer o prato principal. O prato principal é um arroz de coco com ragu de filé, que é um prato bem simples também, e você pode fazer em casa sem medo de errar. O arroz nós vamos fazer ele normal, refogar ele com alho, cebola, colocar um pouquinho de água e também nós vamos colocar o coco ralado e colocar ele para cozinhar no leite de coco, que ele vai dar aquele gosto do coco e ele vai ficar bem branquinho, mais úmido. Esse arroz, ele não é um arroz que vai ficar mais soltinho, esse é um arroz que ele vai ficar mais úmido com o leite de coco, tá bom? Depois a gente pode reservar e a Lana vai me ajudar a fazer esse prato, que é o ragu de filé. O ragu de filé a gente pode colocar ele numa panela alta, de preferência. Se a carne, você pode substituir a carne, não precisa ser filé. Você pode usar um acém, que é uma carne mais mole, ou outra carne que seja da sua preferência. Então você refoga o alho, refoga a cebola, coloca a carne e deixa ela ficar bem douradinha, até dourar e começar a grudar um pouquinho no fundo.
Depois que aconteceu isso, você pode colocar um pouco de vinho e deixar esse vinho reduzir até o cheiro do álcool sair todo. Depois que sair, você adiciona um pouco de água e deixa ele cozinhar. Quando a carne estiver cozida, você vai deixar esse molho reduzir. Quando ele estiver quase todo reduzido, você pode acertar o tempero com sal, pimenta do reino ou o tempero que você preferir. Depois, essa carne ela não pode ficar muito seca e nem muito molhada. Ela tem que ficar entre esses dois para dar uma certa umidez ao prato. Depois que estiver pronto, você pode reservar, depois que conferiu todos os temperos, e a gente vai montar o prato. Bom, agora nós vamos para a sobremesa e a Alana vai mostrar pra gente como que faz. Alana, como que é essa sobremesa? Não é complicada, né? É uma sobremesa super fácil. Nós vamos usar como base a banana congelada e nós congelamos um pouquinho o morango também para que ela fique com mais textura de sorvete. Nós usamos 2 bananas, meia caixinha de morango e colocou no congelador. Agora é só processar ela no mixer ou no liquidificador mesmo, até obter uma textura bem cremosa. Depois coloca um pouco no congelador para ela ficar um pouco mais firminha e pode servir como bola de sorvete. E o legal dessa receita é que você não precisa bater demais, né? Porque senão ele pode virar um líquido ou virar vitamina, né? O legal é a gente manter uma certa firmeza no sorbet. Isso, se bater demais, as frutas vão descongelar, né? E vai soltar muita água. Então tem que estar atento ao ponto do sorbet. Se ele começar a soltar muita água, tem que parar de bater. Legal. E uma dica legal, gente, é assim: a diferença do sorvete para o sorbet é que o sorvete nós adicionamos leite, emulsificante e qualquer outro produto químico ou natural para deixar o sorvete mais macio, mais cremoso e adicionar outros sabores. A diferença do sorbet é que ele não adiciona nada. Então, uma pessoa que ela é intolerante à lactose, alérgica à proteína do leite, ela pode consumir sem medo, porque ela pode escolher a fruta que ela quiser. Então, frutas como banana, pêssego, manga, essas frutas elas conseguem virar sorvete sozinha. Se você vê uma fruta que tenha muita água, como morango, melancia e qualquer outra, você pode deixar a banana como base e usar essa outra fruta para dar o sabor. Então você pode fazer N tipos de sabores de sorbet sem ter o risco de comer e passar mal, você que tem essa intolerância ou essa alergia. Nós trouxemos várias receitas para vocês. Na verdade, nós trouxemos um cardápio completo. Estou aqui com o Gustavo, aluno do primeiro período do curso de gastronomia. Estamos aqui com a Alana, nutricionista formada aqui na Unifev. E ela vai falar pra gente um pouquinho das receitas de hoje. Tudo bem, Alana? Tudo bem, Juliana. Hoje nós trouxemos um cardápio bem fácil,
uma salada refrescante, só que muito saborosa. Um prato simples que todo mundo pode ter em casa, mas feito de uma forma mais elegante, que pode ser servido num almoço, num jantar de família, por exemplo. E também uma sobremesa muito saborosa. Então, a entrada é uma salada verde com peras caramelizadas e gorgonzola. O prato principal, um frango com molho de laranja e abóbora assada. E a sobremesa, um petit gâteau. O famoso petit gâteau, né? Petit gâteau feito de uma forma mais saudável. Legal, vamos lá? Vamos lá. Essa entrada é super simples de preparar. O ideal é ter pelo menos 2 tipos de folhas, para dar mais textura para a salada. Então nós trouxemos a rúcula e o alface. É só higienizar da maneira tradicional e deixar secar. É importante as folhas não estarem molhadas, porque muda a textura na hora de servir a salada. E nós vamos usar também a pera caramelizada. Para preparar a pera, nós vamos fatiar ela, uma espessura de 1 dedo, mais ou menos. Essa pera ela tem que estar madura, ela tem que estar verde, ou ela pode estar mais firminha, né? Porque a pera, quando ela está muito madura, ela fica mais molinha, né? Isso. O ideal é que ela esteja mais pro verde. Não muito verde, também não pode estar muito madura, senão ela vai desmanchar na frigideira. E aí, essa pera picada com a frigideira bem quente, nós vamos grelhar. Pode usar um pouquinho de manteiga ou não, se a frigideira for antiaderente nem precisa, e mel. Aí vai reservar essa pera, picar o gorgonzola, só alguns pedacinhos de gorgonzola para dar uma bossa, né, para a salada. Essas texturas diferentes trazem outro sabor para a salada, vai deixar ela mais gostosa, mais apetitosa, né? Porque muita gente não come salada por ser muito sem gosto. E aí, trazendo várias texturas, a salada fica muito mais saborosa. Bom, então a nossa salada ela fica assim, uma salada bonita, vistosa, saborosa e mais atraente para o paladar. É uma salada bem prática, como vocês viram a Alana fazendo e falando, e espero que vocês gostem. O prato principal de hoje é um frango com molho de laranja, que acompanha abóboras assadas. Então, nós vamos marinar esse frango. É o peito de frango, não é o filé, é o peito inteiro. A gente coloca num recipiente fundo, onde os líquidos consigam cobrir toda a carne. Nós vamos usar laranja, mas também pode ser limão siciliano ou alguma outra fruta cítrica. E azeite, tendo um meio ácido e um meio oleoso para que o tempero penetre melhor na carne. Essa acidez ajuda a trazer ajuda a deixar a carne mais macia também, né? Isso. Ajuda no tempero e também para dar essa maciez na carne. Aí nós vamos usar uma erva, pode ser tomilho, pode ser o alecrim, pode ser a sálvia, qualquer erva que seja resistente ao calor. E aí é só deixar ele marinando. Se for fazer de um dia para o outro, pode deixar na geladeira até
24 horas. Se não, se for preparar e fazer na hora, pode deixar fora da geladeira de 30 minutos, 40 minutos, ele já está com um tempero bem concentrado para preparar. Legal. Agora nós vamos partir para a parte da abóbora, né? Isso. A abóbora que nós vamos usar é a cabotiá, mas pode ser outra abóbora também. Nós fatiamos ela na espessura de 3 dedos, mais ou menos. Colocamos para cozinhar só por 10 minutos, para ela ficar bem al dente. Após esse cozimento, nós vamos pincelar o tempero nela. Nós vamos usar azeite, mel, sal e pimenta, mas também o tempero fica ao gosto de quem for preparar em casa. Depois de passar o tempero, envolver toda a fatia no tempero, a gente leva para o forno para ela caramelizar e terminar de assar. Legal. Então é uma receita bem prática, né? E é uma bem nutritiva também, porque a gente tem abóbora, né? A abóbora é bem prática de fazer, né? Isso, a abóbora ela é rica em beta-caroteno, né? É uma fonte de carboidrato e também de fibras. Então, é um alimento que vai agregar saúde para a população. E Alana, e agora, como que a gente vai preparar o frango, né? Porque ele ficou na marinada, né? E agora, como que a gente vai preparar ele? O frango nós vamos fazer na frigideira. Em uma frigideira bem quente, com um pouquinho de azeite, a gente coloca o frango inteiro. Pode parecer que ele vai ficar cru, mas não vai. Nós vamos deixar ele 5 minutos de um lado, sem mexer, depois virar e deixar mais 5 minutos. Aí fica de olho, caso precise a gente deixa um pouquinho mais ou pode levar ao forno. E aí é só montar o prato. Então é bem prático também, né? Depois que ele ficou no forno, aí a gente pode fatiar ele também, né? Pra ficar mais fácil para servir, porque ele vai estar numa peça maior, né? Isso. E enfeitar o prato também, né? Isso. E aí nós vamos servir junto com a abóbora caramelizada. Bom, vamos para a sobremesa agora, depois de tantos pratos legais, né? Você trouxe um petit gâteau pra gente hoje, né? Isso, um petit gâteau. Ele é feito com chocolate amargo, 70%, e no lugar da farinha de trigo, nós usamos a farinha de aveia, que é uma farinha mais nutritiva e para quem tem restrição ao glúten, é uma farinha sem glúten. O preparo do petit gâteau, ele é mais diferente nessa receita que a Alana trouxe. Eu falo isso por experiência, porque na gastronomia, o petit gâteau, para alguns cozinheiros, ele pode representar um bicho de 7 cabeças. Porque ele tem um tempo no forno. Se ele assar demais, ele vira bolo. E se ele assar de menos, ele fica cru. Exato. Né? Então você tem que tirar ele um tempo antes, porque a forma dele, às vezes, no próprio recipiente, ele continua o processo de assar. Você pode ter tirado ele no ponto, certo? Mas para ele ficar no recipiente, às vezes ele continua o processo e ele vira bolo. E aí ele perde a textura desejada, né? Que é aquela cremosidade no meio, né? Isso mesmo. Então é por isso que agora nós vamos mostrar para vocês o passo a passo dessa preparação. Então, para preparar o petit gâteau, é só derreter o chocolate com a manteiga, reservar, bater o ovo com o açúcar e o extrato de baunilha e depois incorporar o chocolate derretido com esse ovo, que foi batido com bastante delicadeza com a baunilha para tirar o gosto de ovo Isso da preparação. Tem uma dica bastante legal, que é quanto mais você bater o ovo, ele perde esse cheiro forte que ele tem, né? Porque muitas pessoas sentem o cheiro do ovo de longe, né? Isso. E não é legal deixar uma sobremesa com o cheiro de ovo. E como é uma sobremesa que não vai há muito tempo ao forno, tem que tomar esse tipo de cuidado. O extrato da baunilha entra aqui também para tirar um pouquinho desse cheiro. E desse sabor ruim, né? Aí depois disso, a gente... É só adicionar a colher de farinha, misturar delicadamente e levar ao forno por aproximadamente 10 minutos. No máximo 10 sempre minutos. ficando de olho.
E o forno tem que estar bem quente, né? Mais ou menos uns 220 graus, né? Porque o Isso. interessante é ele formar aquela casquinha por fora, né? Pra ficar aí cremoso por dentro, né? É, o forno bem quente e pré-aquecido, né? Ah, sim. Bem quente pra ficar bem durinho por fora rapidamente e não perder a textura no meio. Legal. Esse foi nosso programa de hoje, com um cardápio completo. Eu queria agradecer a Alana por ter vindo aqui mais uma vez. Obrigado, viu, Alana? Muito obrigada por ter me convidado novamente. Queria agradecer o Gustavo também, aluno do curso de gastronomia. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Olhem lá nas nossas redes sociais, as receitas vão estar todas lá no Rádio TV Unifev no Facebook. Comentem lá, postem as fotos dos pratos que vocês recriaram. E eu espero vocês no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.